artístico, começando com mais um vídeo de arte. Hoje a gente vai fazer algo diferente, né? Vamos sair um pouco do lápis de cor e experimentar novas mídias. Estamos aqui usando hoje tinta a óleo. Não estou agora começando com tinta a óleo, né? Para essa pintura eu vou fazer uma base com gesso acrílico e eu misturei um pouquinho de tinta acrílica vermelha e vou cobrir todo o papel antes de colocar qualquer pintura ali, né, com a tinta óleo por cima. E tem uma razão muito importante para fazer isso, né? Sempre que eu começo uma pintura com tinta, seja óleo ou acrílica, eu sempre faço uma base de gesso antes, porque isso me ajuda bastante a ter uma performance melhor da tinta na tela, né? O gesso ele protege a tinta, né, de entrar em contato direto com o tecido ou com o papel, e também oferece uma barreira que impede um pouco que a absorção da tinta seja muito grande, né, para a superfície que a gente está pintando. Então o óleo ou o acrílico que a gente passar por cima, ele vai ficar realmente em cima e não vai transpassar ali para a parte de trás da nossa tela ou do nosso papel, né? Isso faz com que a gente acabe economizando, né, que é sempre importante, né, porque papel ou a nossa tela não vai absorver tanto, e também deixa as cores mais vibrantes, impede que as cores fiquem com aquela cara opaca, sabe? Quando a gente faz aquela pintura com tinta óleo, depois parece que fica tudo sem brilho, sem vida. Isso geralmente é porque a tela acabou chupando todo o líquido, né, o pigmento que teria ali, e ficou na verdade só o pigmento mesmo. Bom, agora esse papel que eu estou usando é o Figueiras, que é um papel da Canson. Ele é específico para pintura acrílica ou a óleo, né? Então você pode usar na verdade direto, mesmo eu prefiro fazer essa base de gesso só para ficar meio que acostumado já no que eu geralmente uso nas telas. Então eu gosto de ter essa proteção extra. E aqui eu estou usando um lápis de cor para fazer o desenho. Eu gosto de usar o lápis de cor porque, diferente de usar o grafite, ele não vai marcar na hora que eu usar a tinta por cima, né? Então quando eu passar a tinta, a gente não vai ter essas manchas. Olha esse tubinho de tinta velha, gente. E eu estou usando a terra siena queimada. Estou dissolvendo bastante com o solvente e eu coloquei um pouco de gel óleo secante, mas ele não funcionou, não tem problema. Eu quero fazer primeiro uma camada de tinta óleo bem fina mesmo. Essa camada vai servir para fazer a imprimatura, né, desse desenho que eu fiz, e a gente ter uma primeira camada de tinta. E eu só quero realmente cobrir toda essa superfície com a tinta óleo. Tanto que agora eu vou tirar mesmo. Eu quero só deixar uma camada bem fina, então a gente vai limpar todo o excesso de qualquer resíduo que ficar, né? Você pode ver até que ficou essas bolinhas, isso aí eu vou tirar absolutamente tudo. Eu acabei descobrindo que não se deve misturar gel óleo secante com um solvente, o ecosolvente, porque o gel óleo secante ele não é dissolvido no ecosolvente. E eu não sabia disso. Poderia ter poupado esse processo, né? Bom, agora vou selecionar algumas cores. Você vai ver que nessa primeira parte da pintura eu não vou usar tinta branca. Todo o meu branco ele vai vir, na verdade, desse cinza claro. Se eu não me engano é gris, alguma coisa. Essa tinta ela já tá bem aí na sua idade. Tanto que todas as tintas eu tive que adicionar um pouco de óleo de linhaça e trabalhar um pouco nela para que ela tenha uma consistência melhor para poder usar, porque elas estavam já mais durinhas, né? E assim, não tá estragada nem nada, né? Isso aqui é característico da tinta óleo. Ela vai endurecendo mesmo com o tempo, e aí a gente reidrata depois com um pouco de óleo de linhaça, que é o que eu estou fazendo aqui, e ela vai voltar àquela consistência pastosa, manteigada que a gente usa para trabalhar, que é mais fácil, né? Mas também nada impede, se você quiser usar ela dura, também dá para usar, né? Eu acho mais fácil dar essa trabalhada nela antes. E aí eu faço com o cinza, faço com o azul também estava bem durinho. E o que está mais tranquilo, na verdade, dessas tintas, que assim, o que muda também é o pigmento, né? O tipo de pigmento que é usado nessas tintas. E isso vai fazer com que umas delas fiquem mais duras do que a outra. Acho que esse tom de creme, que acho que, se eu não me engano, é o cor de carne, ou pele, alguma coisa assim.
ele era o que estava mais duro mesmo. E o que estava mais mole de todos era o violeta cobalto, que está ali em cima do cantinho da tela. Ele está bem mole, essa tinta ainda. E é engraçado, né? Umas ficam bem mais moles. E eu começo justamente pelo violeta cobalto. Eu dividi esse processo de pintura em 3 partes, na verdade. A gente começa com essa base, né? A gente vai pintar o máximo possível nessa primeira fase e sem se preocupar em detalhar, em trabalhar cada ponto do mar ou da nuvem, nada disso. Primeiro eu quero cobrir toda esse papel com as cores originais do desenho. Então eu vou fazer as partes do céu, vou fazer as partes das nuvens e sem me preocupar muito com o formato dela, sabe? Eu vou jogar mesmo essa pintura só para completar o máximo possível do papel. E depois, quando eu vim com a segunda e a terceira camada de tinta, é onde eu vou começar a definir mais esses elementos da pintura, né? Trabalhando desse jeito, eu consigo dar uma riqueza maior na pintura, né? Eu consigo criar camadas e intensificar mais essa pintura do que tentar pintar tudo de uma vez. Não que eu não goste, eu gosto às vezes de pintar tudo de uma vez, mas eu achei que para esse processo aqui, para esse desenho especificamente, eu queria tentar elaborar um pouco mais, sabe? Então realmente pintar a parte do fundo, esperar secar e depois voltar e continuar trabalhando. Geralmente é algo que nem sempre eu faço. Eu gosto também de fazer uma coisa que é geralmente mais rápida, mas eu queria experimentar essa maneira novamente, né? Fazia bastante tempo que eu não pintava nesses processos, então me veio esse tom de nostalgia enquanto eu estava fazendo. E você está vendo que conforme eu vou pintando, as cores, elas vão meio que o fundo, né? Dependendo do tom, aquele fundo rosado, ele acaba transparecendo na pintura, né? Por isso que a gente coloca uma cor. Às vezes você pode até usar um fundo cinza, um fundo amarelado, qualquer coisa que não seja especificamente branco, né? Eu acho que o branco é um pouco mais difícil da gente trabalhar e pintar por cima. É a mesma coisa com lápis de cor. Apesar que lápis de cor a gente não tem muito como fugir às vezes, né? Porque a maioria dos papéis são brancos e eles não são tão opacos para a gente trabalhar, né? Então a tinta a gente tem essa vantagem, a gente pode criar um fundo de uma outra cor. E isso faz com que a gente consiga uma pintura mais profunda. Bom, aí eu já passou para a parte do mar, né? Já fiz a parte do céu e agora o mar. E eu simplesmente fiz, né? Joguei esses borrões de tinta e depois eu espalhei com um pincel um pouco maior. Fiz uma mistura, né? Bem suave com essa trinchinha para deixar as transições entre as cores mais suaves, mais sutis, né? E eu não vou preocupar também muito em colocar a luz, né? Até porque eu não tenho muita luz, não tenho o branco que eu estou usando aqui. Agora a gente já está na segunda fase, e essa segunda fase é onde eu vou começar a modelar realmente cada elemento dessa pintura. Então eu começo de novo lá pelo céu, e agora eu estou usando branco. Então você pode ver que as cores estão ficando um pouco mais claras do que a gente tinha, né? A gente tira aquela cara de céu acinzentado, né? Apesar de estar uma pintura onde o horário dela eu acho que é mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde, mas a gente sai um pouco daquele cinza, né? Daquela cor mais apagada e vai começar a colocar um pouco mais de intensidade. Então vindo com o branco em alguns pontos para intensificar mais essa ideia de luz. E é legal quando a gente usa o branco e para realmente trazer o quadro para frente, né? A pintura para frente. Bom, eu finalizei com a parte toda do mar também, trabalhando com o branco, um pouco de verde e azul, e agora a gente está na terceira parte dessa pintura, que é a parte onde a gente vai trabalhar nos detalhes. E essa parte do céu, né, que a gente já trabalhou para fazer as nuvens e tal, eu volto em cima dela ainda, usando um tom mais alaranjado, mais avermelhado, e aqui eu estou usando uma tinta bem transparente e fazer um processo quase que de uma veladura mesmo. Eu estou aplicando esses tons avermelhados sobre as nuvens para dar uma cor a elas. Você está vendo que eu ainda consigo deixar o tom original, né,
o branco de trás e o vermelho, ele forma uma camada, uma película em cima, sem deixar, né, sem obstruir totalmente aquele branco que estava lá atrás. Então isso dá esse tom de transparência para as nuvens que fica bastante interessante, deixa ela mais bonita de se olhar, né? Essas nuvens elas estão bem marcantes nesse desenho. Então é algo que a gente quis, né? Eu e eu mesmo quis valorizar, que achei que ia ficar bem bonito, bem diferente, né? E aqui tem esses raios solares, que o branco também é algo que a gente usa em pontos que a gente realmente quer trazer o foco para nossa pintura. Então eu uso com bastante cuidado o branco nesse ponto específico, e depois ele vai aparecer mais no mar, porque é o mar onde vai ter o reflexo de toda essa luz do sol, até mais que as nuvens, porque a água reflete, esse estado, né, da água, ele reflete mais as luzes do que o estado vaporoso das nuvens lá em cima. Bom, aqui para esse mar eu estou trabalhando bastante com tons de verdes e azul. Eu estou usando aqui o azul cobalto diluído com bastante branco, né? Então a gente tem esse azul bem clarinho, e em alguns pontos eu também misturei um pouco de azul cobalto, nessa mesma misturinha, um pouco de amarelo, que você vê esse verde que está surgindo agora. Esse verde com o azul cobalto vai dessas nuances nesse mar, e todo mar tem esse tom meio esverdeado, né? E para essas camadas agora do mar, eu estou exagerando mesmo no tanto de tinta que eu estou colocando, porque eu quero que o mar ele seja realmente, né, esses pontos de luz sejam realmente refletivos, né? Não somente no desenho, mas quando a luz bata sobre essa pintura mesmo, ela reflita. Então essa técnica é muito utilizada para dar esses efeitos mais pomposos na luz, né? Quando a gente tem o escuro em camadas bem finas, que é o caso daquela pedra que a gente tem ali, e a luz em camadas grossas de tinta, porque a gente tem textura e a gente tem marcações muito fortes. Então, quando a luz bate sobre esses grumos de tinta branca, ela reflete aos olhos do espectador, trazendo muito mais imersão para essa pintura. Então, isso é uma técnica que é utilizada desde lá dos mestres antigos da era clássica da pintura a óleo, e muita gente usa até hoje, dá um efeito bem bonito, é quase como se você pudesse tocar o mar. Tá vendo que eu usei uma pedra bem escura e fiz aqueles reflexos bem marcados com o branco? E eu vou fazer esse mesmo processo no mar, tá vendo? Colocar bastante tinta nesses pontos brancos, e eu sempre vou depositando essa tinta. Eu não fico misturando muito, porque se eu misturar muito ali na tela, grumos e grumos de tinta, vai virar uma cor só e eu vou perder identificação do que é o que. Então eu até volto colocando um pouco de violeta cobalto no mar mesmo, para dar uma diferenciação nessas águas. E é isso. Essa foi a minha ideia, minha inspiração do mar, que eu gostei bastante. Aliás, se você quiser tentar experimentar, eu vou deixar o link dessa foto de referência, que é uma foto de uso livre para você poder experimentar, para você poder pintar. Então não tem direitos autorais. Você pode tentar fazer aí na sua casa. Essa aí foi a minha leitura dessa imagem. Eu gostei bastante, né? Achei que ficou bem diferente, ficou bem... Você vê aí as texturas da tinta, eu gosto desse efeito, mas eu não acho que é um quadro, assim, um desenho que você aprecie de perto. Eu acho que a beleza dele está quando a gente olha mais de longe, que é onde todos os elementos e todas essas nuances da tinta se juntam e a gente consegue ter uma visão completa dessa pintura, né? Eu acho que é assim que funciona. É quase uma ideia de impressionismo mesmo que eu tive, não sei porquê, mas tá tudo saindo meio assim nesse momento. Acho que eu tô nessa fase da minha vida de fazer um impressionismo meio maluco aí do meu jeito. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido, se entretido com esse vídeo. E se você experimentar e tentar, me marca lá no Instagram que eu quero ver as suas criações também, tá bom? A gente se fala agora no próximo Artístico. Até mais!